Hoje vamos falar sobre Perfect Kick 2 Online Portugal, jogo disponível na Play Store que traz a proposta de ser uma evolução do primeiro Perfect Kick, lançado há mais de 10 anos. A desenvolvedora é a Gamegol Limited, especializada em jogos casuais de futebol. A ideia central aqui é simples: partidas rápidas de pênaltis e cobranças de falta contra jogadores reais. O problema é que, apesar de parecer divertido no início, o jogo acaba ficando bastante repetitivo depois de algum tempo. O sistema de chutar é básico: você arrasta o dedo na tela para definir direção e força. O goleiro, por sua vez, depende só de reflexo para adivinhar o lado certo. Funciona bem no começo, mas logo dá aquela sensação de que você está fazendo sempre as mesmas coisas, sem muita variação de jogadas. Os modos disponíveis também não ajudam muito. Temos o clássico, os torneios e os clubes, mas todos giram em torno da mesma mecânica de cobrança e defesa. Não existe um conteúdo que realmente renove a experiência e isso torna a curva de interesse curta. Outro ponto que pesa contra é o sistema de progressão. Para evoluir atributos como chute, curva e reflexo, você precisa acumular moedas e recompensas, mas esse processo é lento. E como em muitos jogos gratuitos, a impressão é que quem investe dinheiro real evolui bem mais rápido. Isso deixa o matchmaking desequilibrado. Às vezes você, iniciante, cai contra jogadores muito mais fortes, o que desanima rápido. Do lado técnico, o jogo é leve, ocupa cerca de 200 MB, roda até em celulares simples e não exige muito do hardware. Os gráficos são razoáveis para um jogo casual, mas nada de impressionar. Pontos positivos: leve e acessível, roda em praticamente qualquer celular. Partidas rápidas, boas para passar o tempo em momentos curtos. Mecânica simples e fácil de aprender. Pontos negativos: fica repetitivo muito rápido, sem novidades reais. Progressão lenta sem gastar dinheiro. Matchmaking desbalanceado, pouca variedade de modos de jogo. No fim das contas, Perfect Kick 2 Online Portugal é aquele jogo que pode entreter por alguns dias, mas dificilmente vai segurar o jogador por semanas. É bom para quem quer uma experiência rápida de pênaltis online, mas se a ideia é buscar profundidade, variedade ou inovação, provavelmente vai acabar se decepcionando. Quando a gente fala de Perfect Kick 2 Online Portugal, é impossível não olhar para quem está por trás do jogo, a Gamegol Limited. Essa desenvolvedora chinesa é conhecida principalmente por criar jogos casuais de futebol que funcionam bem em celulares básicos e médios. Eles ficaram famosos justamente por apostarem num estilo de gameplay rápido, competitivo e fácil de entender. O primeiro Perfect Kick, lançado em 2013, foi um sucesso enorme na Play Store, acumulando dezenas de milhões de downloads. Ele praticamente definiu um subgênero nos jogos mobile, os famosos penalty shooters, ou jogos focados em cobranças de pênalti e defesas online. Naquela época, poucos games conseguiam misturar jogabilidade simples com partidas online rápidas. Com o tempo, outras produtoras tentaram seguir a mesma linha. Tivemos jogos como o Football Streak da Miniclip, que trouxe gráficos melhores e um sistema de progressão mais moderno, além de modos variados como corridas de chutes e desafios por tempo. Também apareceram títulos como Soccer Superstar, que apostava em jogadas inteiras, mas ainda mantinha a mecânica de arrastar o dedo para controlar a bola. A Gamegol tentou evoluir a fórmula com o lançamento de Perfect Kick 2, mas manteve a base praticamente igual ao primeiro. E é justamente aí que entra a crítica. Enquanto concorrentes trouxeram mais variedade e modos diferentes, Perfect Kick 2 ficou muito próximo do que já existia há anos. Isso deixa o jogo com aquela sensação de repetição, como se não tivesse acompanhado totalmente a evolução dos jogos de futebol para Android. Se olharmos para a história dos jogos mobile de futebol, dá para perceber uma divisão bem clara. Primeira fase 2010-2014, jogos simples, offline ou com mecânica de pênaltis, como Perfect Kick original. Segunda fase 2015-2018, expansão online e modos mais variados, com jogos como Football Streak.
Terceira fase 2019 em diante, entrada de jogos mais completos e realistas, como FIFA Mobile, Dream League Soccer e Football, que oferecem temporadas inteiras, elencos licenciados e modos multiplayer complexos. Nesse cenário, Perfect Kick 2 ocupa um espaço curioso, não compete diretamente com gigantes como FIFA Mobile, mas também não inova tanto quanto concorrentes menores. Ele se mantém como um jogo casual, bom para quem quer uma partida curta, mas longe de ser uma revolução no gênero. Vale a pena olhar para os jogos que realmente fizeram história nesse estilo de pênaltis e faltas online, conquistando milhões de downloads e avaliações muito positivas. Um dos grandes destaques é o Final Kick, desenvolvido pela Ivanovic Games. Ele se tornou praticamente uma referência nesse gênero. O segredo, uma combinação de jogabilidade rápida, gráficos polidos e replays em câmera lenta que deixam cada gol mais emocionante. Além disso, oferece multiplayer em tempo real e torneios semanais, o que ajuda a manter o jogador sempre voltando. É daqueles títulos que conseguiram segurar público fiel por anos. Outro nome bastante popular é o Penalty Shootout Game da Primisoft. Ele pode não ter o mesmo nível de polimento que o Final Kick, mas já ultrapassou mais de 180 mil downloads e se mantém bem avaliado entre os jogadores que procuram uma experiência simples e direta de bater e defender pênaltis. Se voltarmos um pouco no tempo, encontramos também a série Stickman Soccer, criada pela DreamWorks. Lançada pela primeira vez em 2013, virou rapidamente uma febre por misturar a simplicidade dos bonequinhos Stickman com partidas divertidas e rápidas, tanto que ganhou várias versões, 2014, 2016, 2018, sempre aparecendo nas listas de melhores jogos de futebol mobile. Outro jogo marcante é o Fluid Football, lançado em 2012. Ele ultrapassou a marca de 1 milhão de downloads em pouco tempo e chamou a atenção por trazer um toque mais estratégico ao gênero. Foi tão bem recebido que chegou a ganhar nota máxima em revistas especializadas da época. E mais recentemente, não dá para deixar de citar o Retro Goal da New Star Games, que segue a linha retrô inspirada em jogos de 16 bits, mas com uma jogabilidade moderna. Ele mistura ação arcade com gerenciamento de equipe, conquistando tanto os jogadores casuais quanto os fãs mais exigentes de futebol. Esses títulos mostram como o gênero de futebol mobile, especialmente os focados em cobranças rápidas, conseguiu variar bastante ao longo dos anos, alguns apostando na simplicidade, outros trazendo recursos competitivos e alguns até adicionando elementos de estratégia. Dorso da mão com o dedo indicador apontando para a direita, pronto. Agora essa parte entra com uma introdução natural, lista os grandes nomes do gênero e fecha mostrando a diversidade, sem comparação direta com o Perfect Kick 2. E assim a gente fecha essa análise passando por vários pontos importantes. Primeiro, vimos quem está por trás do Perfect Kick 2, HMGO Limited, uma desenvolvedora que marcou presença nesse estilo de jogos de futebol para celular. Depois, olhamos para a própria evolução do gênero no Android, começando lá atrás, com jogos simples de pênaltis, passando pelo sucesso do Perfect Kick original, a chegada de títulos mais completos como Football Street e até os grandes simuladores como FIFA Mobile e Dream League Soccer. Também fomos realistas na análise, o Perfect Kick 2 até entrega partidas rápidas e acessíveis, mas sofre com a repetição, a progressão lenta e uma timaquinha que pode desanimar. É um jogo casual que serve para momentos curtos, mas está longe de trazer novidades ou segurar o jogador por muito tempo. E claro, vimos os gigantes que realmente fizeram história nesse estilo, Final Kick, com sua pegada competitiva e polida. Penalty Shootout Game, mais simples, mas bastante popular. A série Stickman Soccer, que virou febre. O clássico Fluid Football, que inovou no início da década passada. E o mais recente Retro Goal, que misturou nostalgia com modernidade. Cada um desses jogos mostrou uma face diferente do futebol mobile, seja no arcade, na estratégia ou no competitivo online. No fim, dá para dizer que o futebol para celular já passou por várias fases, dos pênaltis casuais até experiências quase completas de console, e o Perfect Kick 2 se mantém como um representante simples dessa linha. Bom para matar o tempo, mas longe dos grandes destaques.
Se você gostou dessa análise sincera e quer acompanhar mais reviews técnicas, divertidas e realistas sobre jogos de futebol e outros títulos mobile, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário com a sua opinião. Você já jogou o Perfect Geek 2? Ou prefere outros nomes dessa lista de recordistas? Aqui o papo é sempre direto, técnico e sem enrolação. Valeu por assistir e até a próxima partida.